Graça e paz, queridos ouvintes deste canal Coração Ensináveis, que o Senhor seja a sua força, seja a sua luz. E muito obrigada por continuar aqui ouvindo a palavra desta leitura da Palavra Santa do Senhor. Hoje, meus queridos, nós vamos ler o capítulo 17 em Atos dos Apóstolos. Confesso que na leitura anterior eu me empolguei muito, fui muito edificada com aquela palavra. Para quem não ouviu, nós falamos a respeito ali de quando Paulo foi preso, açoitado, né? E ali, quando houve um terremoto e abriram as celas, Paulo estava machucado e ali naquele momento ele orava e cantava ao Senhor. Quando apareceu um terremoto ali que abriu as celas, né? E ali o carcereiro quis tirar a vida e ali Paulo não deixou, dizendo que ninguém tinha fugido. E ele perguntou, né, o que ele podia fazer para ser salvo, e ele disse: só crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Mas hoje a leitura é no 17, se você não ouviu, eu te convido. Não esqueçam de dar o seu ok, seu joinha, para que o YouTube encaminhe essas leituras para mais pessoas e sejam então assim abençoados. E você será um instrumento de Deus para fazer com que estas leituras alcance outras vidas também. Amém? E aqui, amados, no capítulo 17, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler a respeito do evangelho que ameaça o sistema. E diz então no versículo 1 o seguinte, que passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga, conforme o seu costume. Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Messias devia morrer e ressuscitar dos mortos, e acrescentava: o Messias é este Jesus que eu anuncio a vocês. Alguns judeus se convenceram disso e se uniram a Paulo e Silas, assim como bom número de gregos que adoravam o Deus único, e não poucas mulheres da alta sociedade. Os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns indivíduos maus e vagabundos e provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de os levar à presença da Assembleia do Povo. Não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades e gritavam: estes homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também. E Jasão deu hospedagem para eles. Todos eles vão contra a lei do imperador, afirmando que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas e exigiram uma fiança por parte de Jasão e dos outros irmãos. Depois os soltaram. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais abertos do que os de Tessalônica,
e acolheram a palavra com toda disponibilidade. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Muitos deles abraçaram a fé e também um número considerável de gregos, tanto mulheres de condição elevada como muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Tá vendo, gente? O povo sempre se levanta para impedir a obra de Deus. Olha só no versículo 13. Mas quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir para a costa, enquanto Silas e Timóteo permaneceram aí. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram em ordem para que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Versículo 16, a dinâmica da evangelização. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e pagãos que adoravam o Deus único. E todos os dias discutia em praça pública com aqueles que ia encontrando. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: o que estará querendo dizer esse charlatão? Outros diziam: deve ser um pregador de divindades estrangeiras, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que você está expondo? De fato, as coisas que você diz soam estranhas para nós. Queremos, portanto, saber do que se trata. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: senhores de Atenas, eu penso que aqui Areópago, então trata-se de um púlpito, algo que seja levado onde as pessoas fazem discurso, né? Porque aqui está falando que eles, né, conduziram Paulo, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição, né? Eu vou ler aqui de novo 19. Então, tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que você está expondo? De fato, as coisas que você diz soam estranhas para nós. Queremos, portanto, saber do que se trata. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. Aí no versículo 22 diz que de pé, no meio do Areópago, Paulo disse: senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato,
Passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que fosse as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dentre os poetas de vocês disseram, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós ouviremos você falar disso em outra ocasião. A essa altura, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, se uniram a ele e abraçaram a fé. Entre esses estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outros com eles. Amém. Forte, né, meus queridos? Então, eu concluo aqui a leitura do capítulo 17 para a glória de Deus. E vamos direto aqui ao ponto, porque para a gente meditar esta palavra. E aqui, Espírito Santo, eu peço que conduza-nos, dando-nos a palavra revelada, entendimento, que nós possamos crescer. Queridos, este capítulo 17, meditando aqui do versículo 1 ao 15, onde começa a falar que o evangelho ameaça o sistema, Lucas nos ensina que, além de exercer considerável influência sobre o povo, os judeus gozavam de tolerância por parte do poder romano. O poder romano ajudava os judeus. Então, existe essa, além de exercer influência sobre o povo, os judeus ainda gozavam de tolerância por parte desse poder romano. Então, eles atacam por inveja. Por quê? Porque sentem que estão perdendo o prestígio entre o povo. E de outro lado, querem a todo custo diferenciar-se do fenômeno cristão, com medo de atraírem sobre si a antipatia do poder romano.
Lucas está nos dizendo, então, que até o momento os cristãos não tinham manifestado claramente as implicações políticas do anúncio do evangelho e principalmente a crítica contra o absolutismo romano. Os judeus, a fim de reprimir os cristãos, mostram essa incompatibilidade radical entre a proposta do evangelho e o sistema político dominante daquela época, conforme mencionado aqui no versículo 7, que eu não vou ler de novo para que não fique muito grande e que você não ouça, né? Mas aqui, no caso, tratando da pessoa de Jasão, né? Os judeus, a fim de reprimir os cristãos, eles mostram essa incompatibilidade radical entre a proposta do evangelho e o sistema político dominante. Enquanto isso, a comunidade relê o Antigo Testamento à luz do anúncio de Jesus e se organizam, então, para defender os seus líderes, né? Eles iam para a sinagoga para reler o Antigo Testamento e tentar ver com a luz do anúncio de Jesus o que Paulo estava ali falando. Então, eles faziam uma comparação. E meditando nos versículos 16 ao 34, para a gente fechar, onde fala aqui sobre a dinâmica da evangelização, mostra aqui então que a permanência de Paulo em Atenas serve de ocasião para Lucas, que é o autor, como eu sempre estou dizendo, de Atos dos Apóstolos, nos mostra que a permanência de Paulo em Atenas serve de ocasião para Lucas mostrar a dinâmica do anúncio evangélico dentro de uma sociedade idolátrica e intelectualista. Primeiro, o missionário observa o ambiente, ou seja, o missionário aqui é Paulo. Primeiro, Paulo observa o ambiente, entrando em contato com o povo simples, porque aqui aponta para a praça pública, né? Então, Paulo, ele vem, observa aquelas pessoas de Atena, ele ali vê, né, como que a sociedade é idolátrica e intelectualizada. Primeiro ali ele observa todo esse ambiente, entrando em contato com o povo simples, aí aqui aponta para a praça pública, e com as pessoas mais influentes, que são os filósofos, conforme foi lido na palavra. E fazendo então uma provocação. Então, interpelado, né, ali ele foi interrogado, melhor dizendo, Paulo começa a explicar o seu anúncio. E ali ele diz, né, o Deus que criou o céu. Então, Lucas nos ensina aqui que é importante partir da observação da realidade. E ele explica que Paulo menciona a inscrição de um altar que ele viu, conforme foi lá no versículo 23, e esse eu faço questão de relembrar na leitura, né, que Paulo diz que, de fato, passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. E ali, Paulo, ele menciona a inscrição desse altar que ele viu.
né, que estava dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo explica: pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E aqui, querido, então Lucas mostra, né, através dessa menção e inscrição desse altar que Paulo falou e que eu li aqui, mostra que o Deus desconhecido é o Deus verdadeiro que dá vida, conforme foi lido nesses versículos 23 até o 28. Então, depois ele cita um poeta conhecido que foi lido lá no versículo 28, que isso é Paulo, ele cita esse poeta conhecido que diz: ele não, né, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dentre os poetas de vocês disseram. Ou seja, foi um poeta que falou isso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dentre os poetas de vocês disseram. Então, Lucas, ele aponta para criticar a idolatria que aliena o homem, que ele mencionou no versículo 29, sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, Lucas mostra aqui que o ápice do anúncio é o julgamento, isto é, a manifestação da verdade. O Deus vivo se manifestou onde? Em Jesus Cristo. O Deus vivo se manifestou em Jesus Cristo para ser da raça do Deus verdadeiro. O homem deve confrontar-se com Jesus Cristo, reconhecendo o Deus verdadeiro, esse Deus que aponta para a libertação da idolatria. E assim, tornando-se homem verdadeiro, né, aqui apontando para a libertação da autossuficiência e da alienação, o julgamento então se realiza. Como? Como que o julgamento então se realiza? Lucas explica na palavra. Alguns rejeitam e se enrijecem na própria autossuficiência, conforme foi lido no versículo 32, né, que diz que quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, outros diziam: nós ouviremos você falar disso em outra ocasião. Então, aqui, claramente, Lucas explica que o julgamento, então, ele se realiza quando alguns rejeitam e se enrijecem na própria autossuficiência, conforme eu li, e outros aceitam e se convertem, apontando aqui para o que foi lido, que alguns, porém, se uniram a ele e abraçaram a fé, ou seja, alguns que ouviram Paulo, alguns rejeitaram, né, se fecharam, que riram, caçoavam, né, fizeram pouco caso, mas também outros, né, que estavam ali presente ouvindo, aceitaram
uniram-se a Paulo, acreditando no que Paulo estava dizendo, conforme eu li no versículo 34, que alguns, porém, se uniram a ele e abraçaram a fé. Entre esses estava também Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros com ele. Amém, meus queridos? Então, essa é a leitura do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que nós estamos aqui acompanhando, né, a trajetória de Paulo e mostrando o que ele passou para falar da verdade de Deus. Pai, muito obrigada por mais esta oportunidade. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos ensinar. Te damos graça por tudo. Conceda-nos, ó Pai, a graça de compreender a Tua palavra, de avançar e assim, meu Deus, alargar o nosso entendimento e estarmos, meu Deus, com o coração cada vez mais aberto para aprender de Ti. Obrigada, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e conceda-nos sempre do Teu favor, da Tua graça e bondade. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém.